Alerta! O estado de bem-estar social terminará cada vez mais endividado, de tal infortúnio que a população terá que trabalhar vários anos para cobrir o rombo. O déficit estatal de hoje será a dívida de nossos filhos e netos amanhã. E o ciclo sempre se repete. Novas crises surgem e o povo, sem visão orientada ao futuro, dificilmente saberá que o problema é o Estado. Os iludidos pedirão por mais Estado e trabalharão como escravos. A democracia se revelará o que sempre foi, um totalitarismo brando que terá que adotar a austeridade mais cedo ou mais tarde para que o Estado sobreviva. E a austeridade pune o populacho em vez dos estatistas. O caminho mundial dos estados modernos parece confluir para a falência, e das duas uma. Ou eles se engolem entre si, absorvendo os estados menores para formar uma giganação totalitária, ou várias, rumo ao governo global, ou alguns blocos conflitantes de governos globais, tais como os globalistas internacionais socialistas do Ocidente, os comunistas eurasianos, Rússia e China e a teocracia islâmica. Ou então, mesmo que depois de ter passado pela condição de ditadura global, pequenas comunidades e vilarejos se tornem secessionistas e independentes, transformando-se em zonas livres que rejeitam a ideia de grandes governos concentrados. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do L de Liberdade para ter acesso antecipado aos nossos vídeos. As zonas de secessão terão constatado que o respeito à propriedade privada é essencial para que haja paz, e que os indivíduos devem poder ter a opção de escolher o seu serviço de proteção, a sua justiça privada e o local com as respectivas regras que lhe convenham. Parece que esse grau de descentralização é uma utopia, mas, como já exposto em outros vídeos aqui do canal, o anarcocapitalismo é a ordem natural das trocas voluntárias entre indivíduos. Não natural é o Estado com parasitismo de praxe. Países como a Islândia e Irlanda viveram por séculos como organizações não coercitivas, e cujo serviço de justiça, arbitragem, pertencia a vários anciãos e líderes natos, isto é, era descentralizado. Fazer a justiça não constituir parte do monopólio de um Estado é a mola mestra do anarcocapitalismo. Ao contrário do que se pensa, centralização de poder não é o sine qua non do desenvolvimento da civilização. Tomemos como exemplo a China para demonstrar como decisões centralizadas de um império monolítico são péssimas. A China foi um dos berços da civilização do livre comércio. A Rota da Seda foi uma pedra angular do intercâmbio cultural entre povos. Os chineses estavam anos-luz à frente em tecnologias. Eles domesticaram plantas e animais, inovaram na agricultura, inventaram o papel moeda, a seda e a pólvora. No início do século XV, a China liderava as grandes navegações do mundo, tendo frotas de centenas de embarcações com cerca de 120 metros e 28 mil tripulantes navegando pelo Oceano Índico, muito antes do aparecimento das caravelas de Colombo consideravelmente menos avançadas. A Europa era bem menos avançada que a China. Então, por que a China perdeu sua liderança tecnológica para a tão atrasada Europa? Indaga Jared Diamond. A resposta, explica o biólogo evolucionista, é que devido a uma briga entre facções imperiais, o Império Chinês, unificado e poderoso, tomou a decisão de desmantelar estaleiros e proibir o tráfego marítimo. Essa interferência afetou toda a cadeia produtiva de forma irreversível, porque não foi possível construir novos navios em tempo hábil para expansão exploratória pelos anos vindouros. Por outro lado, a Europa era politicamente fragmentada. Apesar de haver monarquias, estas eram mais descentralizadas, ou seja, mais próximas da ordem natural. A miúde, uma nação era composta de vários condados e ducados com suas leis próprias e com pouca ou nenhuma carga tributária. No século XIV, a Europa ainda era dividida em 1000 pequenos estados independentes. Enquanto a China possuía língua unificada, a Europa tinha centenas, algumas com alfabeto próprio. Até hoje ainda há 45 idiomas na Europa. Conquanto Cristóvão Colombo fosse italiano de nascença, ele depositava sua lealdade no Duque de Anjou, na França, e depois juramentou-se ao rei de Portugal. Porém, quando o rei recusou financiar seu audacioso projeto de navegação, Colombo transferiu sua fidelidade para o Duque de Medina Cedina, que também negou seu pedido de exploração naval. Por fim, o rei e a rainha da Espanha acataram o pedido, e assim Colombo navegou para o Novo Mundo em nome da Espanha. Se a Europa fosse um governo único da França ou de Portugal, a colonização da América teria sido atrasada na história.
A desunião da Europa permitiu com que o mercado se expandisse na sua forma naturalmente anárquica. Em contraste, a China, que se uniu politicamente em 221 anos antes de Cristo, mas que outrora esteve na liderança do mundo, não conseguiu acompanhar os avanços europeus. Com essa história, tentei mostrar que governos centralizados causam retrocessos. O mesmo problema da China medieval está ocorrendo agora na China comunista. Avanços militares não querem dizer muita coisa se isso implicar numa população mais pobre, a já colapsada União Soviética que o diga. A maturidade civilizacional não depende do Estado, ela depende do mercado, com M maiúsculo aqui, para simbolizar uma entidade supra-humana resultante de bilhões de decisões individuais no sentido voluntário. Ser libertário é defender a descentralização. É nos municípios onde as decisões políticas afetam as pessoas. Então, nada mais óbvio do que deixar essas decisões para as próprias pessoas dentro de cada município. E mais que isso, o mundo libertário permite descentralização até mesmo dentro de um município. Governos se tornam agências, uma espécie de associação voluntária. O indivíduo escolhe a qual governo se filiar. Cada um que paga a taxa pelos serviços que quer do governo que escolher. E quem não puder pagar, um governo voluntário é, antes de qualquer outra coisa, uma grande instituição de caridade, tal como foi a Igreja Católica na França, antes da Revolução Francesa destituí-la da gestão de hospitais, escolas e assistência social. O único império que deve existir é o império das leis que protejam a vida, a liberdade e a propriedade. Governos centralizados não são democracia, eles são um socialismo disfarçado. Todo planejador central se sente ungido, para citar o termo usado por Thomas Sowell. Esses iluminados acham que podem empurrar a história material de milhares de pessoas que ocupam realidades tão distintas e distantes da casta higienista social sentada em seus palácios, falando em suas conferências pomposas e comendo tiragostos finos em suas festas, que mais lembram a aristocracia decadente e cínica do passado. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Rhodes, Baby Yoda e Jason Todd. Faça o único L que importa, o L da liberdade, é claro. Até o próximo vídeo.